Fala galera do primeiro ano, vamos começar a nossa aula. Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje é sobre a figura de linguagem, a palavra e seus sentidos, que é a grande realidade das figuras de linguagem. Aqui a gente vai fazer um apanhado, um resumo do que a gente viu em sala de aula, mas trazendo algumas figuras de linguagem que você tem que saber, não pode deixar de saber, passar pelo estudo de literatura sem saber essas figuras de linguagem, que elas são mais presentes em todos os concursos aí que abordam a literatura. Vamos lá. A primeira delas é a metáfora. Metáfora tem que estar no sangue. Consiste em empregar um termo com significado diferente do habitual. A metáfora é uma comparação em que o conectivo comparativo fica subentendido. Tá. É aquela comparação entre dois termos em sentido figurado, onde não tem um conectivo comparativo. Comparação em sentido figurado. Vamos aí para o exemplo. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Olha, está comparando o pensamento e o rio subterrâneo. Tá? Isso pode ser no sentido real? Tem como eu fazer uma comparação entre pensamento e rio subterrâneo? Não tem como, só pode ser num campo imaginativo, num sentido figurado, num sentido conotativo da linguagem, tá? Seus olhos são dois oceanos. Olha a comparação de olhos com oceanos. Tem como fazer essa comparação no sentido real? Mais uma vez, comparação que vai no sentido figurado. Tem algum conectivo de comparação? Nenhum. Então é uma metáfora. Minha vida é uma colcha de retalhos. Segue essa mesma ideia da linguagem conotativa, quando a gente tem uma comparação sem conectiva e uma linguagem conotativa, linguagem figurada para a metáfora. Em contraponto à metáfora, a gente vai ter a comparação. Qual é a diferença entre comparação e metáfora? É a ideia dos conectivos. Veja, não é nem a comparação em sentido real, figurado, denotativo, conotativo. É a existência de conectivos. Exemplos, tal qual, como e outros. Vamos nos exemplos. Ela é como uma linda flor do meu jardim. A gente já percebe que é um sentido figurado, mas na linguagem conotativa. Mas como apareceu o conectivo como, então é uma comparação, já não pode ser uma metáfora. É que teu rio, desculpa, é que teu riso penetra na alma, como a harmonia de uma orquestra santa. Como, de novo, como sendo conectivo, trazendo a comparação. A Via Láctea se desenrolava como um jarro de lágrimas ardente. Olha o como aí de novo, trazendo a ideia da comparação. Seguindo, a gente vai ter a metonímia. Esse daqui, ele é um pouquinho mais complicado, mas a gente precisa saber que ele é muito empregado, tá? Na ideia da linguagem, de figura de linguagem, nos concursos. É um tipo de metáfora, só que mais intensa. Como assim um tipo de metáfora? A gente pode dizer que vai trazer uma comparação com uma outra palavra que a gente não vai utilizar essa palavra, sim vai utilizar comparativa. Poxa, professor, não entendi nada. Você lembra aquela ideia do frango dourado? O frango dourado saiu do forno. O frango ele não está dourado, que dourado tem uma cor. Então eu faço essa comparação com o dourado cor e trago para representar o estado de como está o processo de assar do frango, né? Seria mais ou menos isso. Aí tem algumas formas de a gente fazer a metonímia. Isso eu trouxe num sentido mais popular para vocês entenderem, mas vamos ver aí. Não tinha teto em que se abrigassem. Ninguém vai se abrigar no teto. Essa é a ideia, ninguém vai se abrigar no teto. Mas qual é a representação de teto? Teto não representa o parte mais alta de uma casa, então teto está no lugar de casa. E quando eu pego uma parte e represento o todo, eu falo que eu estou fazendo uma metonímia parte pelo todo. Sócrates tomou a morte. Ninguém vai tomar a morte, tá? O que a gente pode tomar aqui de ideia? Que Sócrates foi envenenado, então ele tomou o veneno. O efeito pela causa, que é a ideia da metonímia. Qual é o efeito?
a morte e a causa o veneno. Então, Sócrates tomou veneno e morreu. Para poder não ficar extenso, Sócrates tomou a morte. Seguindo, o meu irmãozinho adora Danone. Bom, Danone seria o iogurte, né? Então eu estou pegando a marca e representando o produto. E traga uma metonímia, marca pelo produto. Mesmo aquela ideia de tomar uma coca, coca pelo refrigerante de cola. Gosto de ouvir Legião Urbana. Legião Urbana é uma banda e ninguém vai ouvir Legião Urbana. Todo mundo ouve a música do Legião Urbana. Então a gente tem a ideia da metonímia, autor pela obra. E tem vários outros casos. Esses quatro são os principais, tá? Que a gente vê muito. Mas tem várias outras possibilidades. A ideia é quando a gente percebe uma palavra que está querendo se pôr outra no lugar, que dá para se pôr outra no lugar e aquela palavra representa essa outra que eu estou querendo pôr no lugar. Seguindo aí. Depois da metonímia, a gente sabe o que é, tem que saber o que é antítese. O que é antítese? Consiste na aproximação de termos contrários de palavras que se opõem pelo sentido. Isto é, quando eu tenho em um contexto palavras com sentidos opostos. Palavras com sentidos opostos. Exemplo: não existiria som se não houvesse o silêncio. Som é oposto a silêncio. Então estão próximos, antítese. Não haveria luz se não fosse escuridão. Luz é oposto da escuridão, então antítese. A vida é mesmo assim. Dia e noite são opostos, uma antítese. Não e sim. Palavras com sentidos opostos, então uma antítese. Qual é a diferença da antítese para o paradoxo? Paradoxo já não está na palavra de sentidos opostos. Tem que dizer que é uma ideia de sentidos opostos. A definição é essa. Estruturalmente parece uma antítese, entretanto as palavras em oposição anulam-se, ou seja, não vai existir, ferindo uma lógica entre as palavras, oposição simultânea. A gente sai do campo da palavra, dos sentidos opostos, vai para o campo das ideias trazidas num contexto de formas opostas. Vamos ver o exemplo. Amor é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Onde é que está aí palavras com sentidos opostos? Em nenhum momento. Mas se é uma ferida que dói, a gente tem que sentir. A ideia do doer e sentir aí está trazendo oposto. Então é um paradoxo. Contentamento descontente. Como que um contentamento pode ser descontente? Então é um paradoxo. E onde queres bandido, sou herói. Onde é que tá? Bandido e herói são opostos. Mas a ideia do bandido não pode ser a mesma ideia do herói. As ideias são opostas. Já estou cheio de me sentir vazio. Se a pessoa tá cheia, como que ela tá vazio? Aí eu tenho uma antítese. Mas, pera lá. Vamos pensar mais a fundo, né? Cheio e vazio são antíteses. Mas só tem antítese aí? Não, tem um paradoxo também. Por quê? Se a pessoa está cheia, ela está com muito sentimento. Entretanto, ela se sente vazia. Olha a ideia oposta aí. Então também tem um paradoxo. Então a gente tem que ficar atento a esses contextos que podem vir os dois. Continuando. A próxima figura é a ironia. É a figura que apresenta um termo em sentido oposto ao usual, obtendo-se com isso um efeito crítico ou humorístico. É aquela ideia de falar uma coisa com a intenção do contrário. Vamos lá, exemplo. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar das crianças. Pô, se ela é excelente, ela não podia judiar. Então, ou ela era, provavelmente, ela não era excelente. Se ela judiava das crianças, ela não era excelente. Aí consiste na ironia. Eu falei uma coisa ao invés de outra. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Qual a ideia aí? 11 contos de réis era dinheiro. Da época que Machado de Assis escreveu esse romance, tá? Qual a ideia aí? Ela o amou durante 15 meses e 11 contos de réis? Ela nunca o amou. Ela o amou até onde o interesse dela bateu.
Seguindo. A hipérbole é a figura do exagero, exagerar uma ideia. Estou morrendo de sede, ao invés de estou com muita sede. De quem morre de sede, exagero de ideia. Aí nós temos o pleonasmo, que vai consistir na repetição de um termo ou ideia com as mesmas palavras ou não, tá? Toda vez que tiver repetição da ideia ou de uma palavra, é um pleonasmo. Seguindo, vamos ver os exemplos de pleonasmo. E rir meu riso e derramar meu pranto. Rir meu riso. Se a pessoa rir, só pode rir o riso dela. Então, estou sendo repetitivo, sendo redundante na ideia do rir. Chove chuva, chove sem parar. Repetição das palavras. Ou se chove, só pode ser chuva. Ok? Vi claramente visto lume vivo. Vi claramente visto. Quem vê, vê. Não precisa ver visto. Quem vê, vê. E quem vê já está vendo claramente. Seguindo. Prosopopeia, humanização ou personificação, tá? Consiste em atribuir a seres inanimados predicativos que são próprios de seres animados. Ou seja, fazer aquela transferência, atribuir características humanas a seres inanimados. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim olhava. O jardim nunca vai olhar nada, porque o jardim não tem olho, só seres humanos que... A ideia aqui que seres humanos que têm, né? Então, essa ação de olhar, que é a característica dos seres humanos, transferida para o ser inanimado jardim. Seguindo. Gradação é a apresentação de ideias em progressão ascendente ou descendente, tá? É a apresentação de ideias em progressão. Surpresa, admiro o seu porte. Sinto-se vivo, maior, invencível. Surpreso, admira o seu porte. Sinta-se vivo, o maior, o invencível. Aí eu estou fazendo essa gradação, estou apresentando ideias em progressão, seja ela para cima ou para baixo. Como assim, para cima e para baixo? Posso dizer assim, desconforto, raiva, briga. Gradação de ideias para cima. Do desconforto surgiu a briga. Briga, raiva, desconforto. Estou indo num aspecto descendente. Da briga fui para o desconforto, ok? Seguindo. Nós vamos ter a catacrese, que era um tipo de metáfora, que devido ao uso contínuo perdeu o valor literário que tinha. Qual é a ideia da catacrese? Trazer nome para objetos, coisas que não tem um nome específico, a gente faz uma associação. O pé da mesa estava quebrado, né? Seguindo. Outros exemplos. Folhas de livro, dentes de alho, céu da boca, cabeça de prego, asa da xícara. Vamos seguindo. Tem a sinestesia, que vai tratar de mesclar em um contexto, numa expressão, sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. Então, a mistura de sentidos num contexto. Sempre tem que ter mistura de sentido. A luz crua da madrugada invadia meu quarto. Qual é o sentido que a gente pode mexer aí? A luz crua. Luz, a ideia da visão, de ver a luz. E crua, qual é o sentido que eles mexem com crua? Se a gente percebe que alguma coisa é crua, a gente tem que ter o sentido do paladar. Então, visão e paladar. Mexeu com o sentido, sinestesia. Cheiro verde, visão e olfato. Jefferson, sua voz aveludada. Visão e audição. Ou melhor, eu posso dizer visão, audição e tato. Só sei que alguma coisa é aveludada quando eu toco, tá? Doces sensações da nostalgia. O eufemismo, que vai consistir em substituir uma expressão por outra menos brusca. Aqui a gente vai fazer que a gente vai suavizar a ideia,
trazer a ideia que a gente quer passar de forma agradável. Ela enriqueceu por meios ilícitos, ou seja, a pessoa roubou, só que eu não quero dizer que é com agressividade roubou, então, meios ilícitos, dando essa característica. Seguindo, a aliteração, repetição de sons consonantais. Eu percebi a repetição do mesmo som consonantal é a aliteração. Vamos ver o exemplo. Velho vento vagabundo, num teu rosna sonolento, leva ao longe este lamento, além de escárnio do mundo. Cruz e Souza, olha aí, repetição do som consonantal V e do som consonantal L. Seguindo, nós vamos ter a assonância, que vai consistir na repetição de sons vocálicos, tá? Continua a mesma ideia do mesmo som vocálico. A onda. A onda anda, a onda anda, a onda. Onda ainda, onda ainda anda. Aonde? Aonde? A onda, a onda. Por que apareceu aí essa consoante N, tá? A ideia da fonética é que o N, né, em final de sílaba, depois de uma vogal, ela nasaliza essa vogal, traz o som para o nariz, dando aquele sinal de nasalização. Tanto que a gente não percebe o som do N. É um chamado um dígrafo vocálico. Duas letras e um único som, tá? Então, por isso que constitui como som vocálico, mesmo tendo essa consoante. A repetição o tempo todo do A e do ON. A, ON. E ainda aparece aí, perdido aí o ainda umas duas vezes. Seguindo, anáfora, que vai ser a repetição de uma palavra, qualquer ela que seja, no início de versos ou frases. O amor é fogo que assim que se vê, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, a dor que desatina sem doer. Repetição da palavra é no início dos versos. Seguindo, você tem um polissíndeto. Aqui vai ter uma repetição, tá? Só que tem que ser uma repetição de conjunção, de algum conectivo para ligar orações ou elementos de um período. Vai ter que ser repetição de conjunção, diferente da figura anterior, que era apenas a repetição de qualquer palavra. O polissínteto eu sou obrigado a repetir a conjunção. Vamos para o exemplo. E sob as ondas ritmadas, e sob as nuvens e os ventos, e sob as pontes e sob o sarcasmo. Olha a repetição do E. O E é uma conjunção coordenativa aditiva. Então, você está repetindo a conjunção, é o polissíndeto, ok? Não importa se é no início, no meio ou no fim. Olha aí a quantidade de repetição do E. Gente, acabou a nossa aula aqui. Espero que tenham gostado, tá? Faça os exercícios para a gente continuar a aula.